Muito bom dia, 8 horas mais 11 minutos, 8h11 na manhã desta terça-feira. Você está com o primeiro jornal aqui na Tirol FM. As principais e as primeiras informações do seu dia a dia, contando com o apoio de Colégio Teutônia, educação para a vida toda, cursos técnicos noturnos do Colégio Teutônia, 3762-4040 para mais informações. E carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Pois bem, gente, recebemos hoje pela manhã aqui em nossos estúdios. Vamos falar um pouco de história, de cultura, como a gente costumeiramente faz aqui na nossa programação, mas hoje dando espaço a um trabalho muito curioso e muito bacana que está sendo realizado aqui na nossa região. Falar com o professor Lucildo Aller, já esteve conosco não faz tanto tempo assim, mas para falar desse trabalho que é fantástico. Professor, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem, senhor? Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar novamente aqui, agora para falar um pouco sobre um assunto que é bem específico do povo westfaliano. Já estamos na letra M, né? A gente está falando do dicionário. Me ajuda, professor, dicionário do sapato de pau, posso chamá-lo assim? Nós ainda não temos definido como é mais conhecido na Westfália esse dialeto como sapato de pau. Então, uma hora dessa nós temos que definir se oficializamos sapato de pau ou se colocamos a tradução Plattdeutsch ou língua westfaliana, alguma coisa nós vamos definir, mas por enquanto vamos chamar de sapato de pau, que é o mais conhecido popularmente. Professor, uma pergunta de curioso e quem não fala alemão, que é o meu caso, por exemplo. Hoje em dia é difícil para a pessoa, já numa certa idade, assim, numa certa idade de 34 anos, como esse apresentador que vos fala, é difícil aprender esse dialeto? Olha, eu diria que não é difícil, é como qualquer outra língua. Eu diria até, se é difícil, para quem é difícil aprender inglês, talvez seja, mas não é muito diferente, vamos dizer, do inglês, porque na verdade eles vêm do mesmo tronco, então existem muitas similaridades com o próprio inglês e com o alemão. A gente poderia dizer assim, é uma mistura de alemão com inglês, ou melhor dizendo, é a língua holandesa, que mais se aproxima daí. Bom, professor, fale um pouco desse trabalho do dicionário, então. Nós estamos aqui na letra M, o senhor trouxe um demonstrativo para a gente. A letra M está sendo finalizada. Vocês estão se reunindo periodicamente, né, professor? Nós nos reunimos uma vez por mês, em torno de 2 horas, onde nós temos uma pauta que nós definimos assim, que ela é variada para que as pessoas possam aproveitar também as suas experiências, colocar. Então nós temos, por exemplo, o westfaliano tem muitas piadas, se é contada no dialeto ela se torna interessante. Então, por isso que tem gente que fala, se você não entende alemão não tem graça. Exatamente, traduzir muitas vezes não dá o mesmo sentido. Sim. Então nós temos várias pessoas do grupo que assim sempre arrumam piada. Claro, às vezes eles lêem no jornal também, por ali eles transformam essas piadas para adequadamente para o westfaliano. Bom, vocês se encontram, além de trocar esses textos, né, professor, estão buscando justamente criar esse dicionário. Repito que já estão lá na letra M. Qual é que é o procedimento? Como vocês fazem? Como se descobre essas palavras? É através do bate-papo, da troca de informação? Bom, esse é um trabalho que a gente faz uma pesquisa. Existem, vamos dizer, vários dicionários feitos na Alemanha, que cada um na sua realidade. Então a gente pesquisa esse dicionário, inclusive tem material de 1700 e alguma coisa, que hoje na internet se tem muita coisa. Então, a partir disso, a gente faz uma leitura e tenta aproximar, então, da nossa realidade. E isso a gente traz para a reunião. Então, para cada letra, em torno de 3 laudas a gente faz. A gente busca, então, a tradução para o alemão e para o português. E aí, no nosso encontro, então, a gente vai lendo isso e vai vendo o que as pessoas pensam. Às vezes, não, a pronúncia é um pouco diferente e tal. Então, é uma construção conjunta onde a gente traz algo já pronto, porque senão seria muito difícil a gente num grande grupo, vamos dizer, chegar a essas palavras, mas tendo elas são discutidas e então confirmadas. Bom, isso aí a partir de hoje faz parte do nosso repertório. Sim, bacana. Professor, me ajuda, o Deutschland é o alemão, né? Isso, Deutschland. Esse alemão, o oficial, digamos assim, na Alemanha. A gente vai aqui no Brasil, a gente tem dava para fazer quase alguns dicionários da língua portuguesa, né? Sim. Se fala de um jeito no Rio Grande do Sul, vai para o Centro-Oeste, vai para o Nordeste,
termos diferenciados. Na língua oficial alemã também existe isso, de região para região, existem vários dialetos, um desses é o que nós falamos aqui na região? A influência na Alemanha dos dialetos é muito grande, inclusive quem assiste a TV alemã, por exemplo, pode observar muito bem, se é um pessoal que é da Baviera, eles trazem termos, vamos dizer, mais típicos da Baviera. Se for mais do norte, inclusive algumas palavras que nós temos no sapato de pau, elas também são usadas no alemão lá. Então a gente vê assim, claro, assim como nós temos o português oficial, tem lá também as diversas expressões e também tem os sotaques que nós temos aqui. Se a gente olhar o alemão, ele também tem sotaques diferentes, por exemplo, próximo à França, ele já puxa um pouco mais as palavras e tal. E assim, essa é uma realidade, por isso o próprio nosso sapato de pau, a gente procura trazer o que nós temos aqui. Então tem algumas palavras que diferem do que se usa na Alemanha. Então nós temos alguma região que é próximo ao Osnabrück, que é a mais característica que nós temos aqui. Mas nós temos influência, alguma coisa do pomerano aqui, nós temos influência de outras partes, vamos dizer, de Lengeri, de outras localidades que tem algumas expressões. Por exemplo, nós temos para bom, nós temos gold, mas também existem expressões aqui que principalmente a gente conhece da família Landmeyer de antigamente, que eles usavam gut. Então isso se assemelha muito ao inglês, né? Exatamente. Então a gente tem essas diferenças e a gente tenta trazer um pouco das diversas expressões que nós temos aqui, traduzir isso no dicionário. Por quê? Porque hoje ainda é possível fazer isso. E a gente gostaria que isso não se perdesse. Então a nossa ideia é buscar esses elementos de disponibilizar isso tanto em forma escrita como também na internet. A nossa ideia é que mais pessoas que tenham curiosidade possam aprender isso. Por isso nós criamos uma escrita assim que muito se aproxima a pronúncia. A gente usou isso para quê? Para que as pessoas futuramente vão dizer, lendo, e é impressionante, eu já coloquei alguns textos assim, pedi para o pessoal ler, e eles chegam muito próximo à pronúncia. Então a gente fica muito feliz, o cara diz, mas o que eu falei? Nem sei. Então essa é a ideia de a gente tentar fazer algo nesse sentido, e o pessoal assim está muito animado, é muito interessante, as pessoas já ficam esperando o momento quando tem um novo encontro. É um trabalho simplesmente fantástico. Até porque, né, professor, eu recordo, embora não venha de uma cidade tipicamente alemã, que é Paverama, mas fui alfabetizado lá. E por volta do final dos anos 80, que é quando eu estava aí no meu período de início dos estudos, eu tinha 2 colegas que eles aprenderam a falar português. Eles vinham de casa, né, repito, Paverama não é tão... tem uma mistura de açoriano com alemão, fica na divisa entre Teutônia e Taquarica, então vai se aproximando de Taquari, é bem açoriana, vai se aproximando de Teutônia, é bem alemã. Mas é importante trabalhos como esse para que isso não se perca, né? Exatamente. Para que não se perca isso na metade do caminho. Porque, eu repito, eu tinha 2 colegas que eles vieram para na época da primeira série, eles aprenderam a falar o português, eles falavam em casa com seus avós somente a língua alemã. Eu então, sou também um desses. Eu vim para a escola primária, eu não sabia nem falar alemão, só o dialeto. Então, inclusive, tem pessoas que hoje, assim, fazem um esforço muito grande para falar em sapato de pau comigo, em função de que foram meus colegas de aula lá no início. Então, você lembra? Mas, por isso, eu vejo assim, aprender algo a mais não traz problema nenhum, porque o nosso cérebro tem espaço para muita coisa. E tem que ser exercitado, né? Exatamente. Então é uma coisa que eu diria assim, a gente fez uma experiência em março, nós até juntamente com o meu irmão, nós visitamos as escolas na Westfália. E a gente trouxe algumas coisas, a gente trabalhou com os alunos. E muitos professores e professoras também acompanharam, e a gente notou no pessoal, eles nunca tinham pensado que o próprio sapato de pau pudesse ser usado
como um conhecimento prévio, tanto no ensino da língua alemã, como no ensino da língua inglesa. A gente procurou fazer mostrar como se fala isso em Sapato de Pau, como é que se fala isso em alemão e como é que se fala isso em inglês. Então as pessoas começaram a notar, mas é muito próximo. Então, e isso é uma das coisas que a gente pensa, se os professores, as professoras tivessem esse conhecimento, seria muito mais rico a aula e muito mais interessante. Sim. Os que falam o dialeto em casa se sentiriam bem mais interessados e notariam que aquilo que eles conhecem serve para alguma coisa. E não é isolado, né? Não é isolado, né? Exatamente. Sem dúvida. Olha, aqui eu fico fantástico com iniciativas como essa, porque além do dialeto, né, ou da linguagem, né, professor, vem uma série de outras coisas junto, né? Vem a cultura, vem a inserção na comunidade, né? A gente sabe que aqui em Teutônia tem lugares que, Teutônia região, né, Teutônia, Westfália, Poças Antas, enfim, eu não vi mais, mas há anos atrás eu via inclusive pessoas para currículo, né? Uma das perguntas do currículo era justamente quando você vai fazer uma ficha, que era a ficha, não sei se a ficha continua. Fala alemão, né? Era uma das perguntas, né, professor? Sim. Da tamanha necessidade, porque muitas pessoas aqui falam, ou seja, vem tudo isso junto, né? Eu acho, sim, conhecer línguas. Eu tive a oportunidade, um dia a gente estava na Alemanha, aí a gente foi em outros países, por exemplo, eu fui em Luxemburgo, e o que me chamou a atenção, eu fui num supermercado, e aí eu observei o pessoal que trabalha no caixa, como isso funciona. Então eu vi assim, alguém falando alemão, a pessoa falava alemão com o cliente. Depois eu vi um outro falando inglês, também falava inglês. Daí eu falava espanhol, também falava espanhol. Como isso é interessante, eu acho que isso é uma das coisas que nós precisamos aprender mais, a conhecer outras línguas. Isso aumenta as nossas possibilidades, principalmente quando falamos em turismo. Exato, se fala tanto em turismo. Então é importante, eu acho que isso as pessoas deveriam dar mais valor, aprender. Claro que nossa língua é portuguesa, mas sabendo outras línguas, e a gente vê, por exemplo, na Alemanha, fala com alguém, ele fala fluentemente inglês, muitos aprendem o espanhol. Então nós precisamos também aprender mais línguas, e para que não começar nos devidos locais, assim como nós temos aqui o nosso Sapato de Pau, em outros lugares tem o Hunsrück, que também e hoje existe um movimento no Brasil para que essas línguas chamadas minoritárias elas sejam valorizadas, porque faz parte do nosso Brasil, é da nossa história. Olha, eu fico realmente... Essas reuniões são abertas, professor? São abertas, quem quiser participar. Olha, eu vou pegar a data com o senhor depois, eu mesmo sem entender absolutamente nada, eu gostaria de pelo menos comparecer para ver essa dinâmica, né? Para ver como... Realmente, acho muito bacana iniciativas como essa. Com certeza, no dia 22 de setembro, nós vamos nos encontrar novamente lá em Linha Berlim. Nesse momento nós estamos trabalhando na escola, então a gente tem lá projeções, e lá então o pessoal se reúne, se toma um chimarrão junto e tal. Então nós cantamos, inclusive nós temos uma das participantes, é a Doralice, lá de Berlim, que ela é cantora e também toca violão. Então nós temos assim ensaiado alguns cantos, não de canto coral, mas assim de cantar. E nós estamos trabalhando no Amigos para Sempre, como o nosso grupo se chama, Amigos do Sapato de Pau. Então nós estamos tentando, a gente fez a tradução do Amigos para Sempre para o Sapato de Pau, e nós estamos ensaiando isso para que a gente tenha ela como um canto, vamos dizer, do grupo em Sapato de Pau. Sem dúvida, uma mensagem bacana para deixar para as pessoas também. Professor Lucildo Aller está conosco aqui no Primeiro Jornal. Professor, tem uma ideia, vocês têm uma ideia de quando pretendem concluir esse dicionário? Já estamos aí na metade praticamente do alfabeto, né? Letra M, agora vão partir para N. Tem uma ideia, vocês têm um planejamento para concluir o dicionário? A gente tem uma ideia para até final de 2017 a gente concluir isso.
nós já vamos iniciar. A diretora da escola lá, a professora Elaine Cristina, ela então fez um trabalho, já abriu uma página no Facebook, onde nós temos então, onde nós vamos começar a apresentar algumas coisas que nós já temos. Então nós já temos, são 11 pessoas do nosso grupo que já são alfabetizados, vamos dizer assim, já são leitores. Então nós vamos em outubro para novembro, nós vamos gravar, nós temos 22 textos já que nós trabalhamos, nós vamos gravar esses textos e esses textos vão ficar disponíveis para as pessoas poderem ler, porque ele vai ficar visível, e também escutar a leitura. Então isso vamos começar, e futuramente nós vamos ampliar. A gente tem um projeto de fazer um portal do Westphaliano, onde nós pretendemos colocar o dicionário, que as escolas possam acessar, quer dizer, todos os materiais, como escrever. Nós vamos tentando à medida que a gente vai trabalhando, então nós temos muita coisa para fazer ainda. Com certeza. Mas a ideia é deixar tudo que nós vamos fazer disponível para o público, porque o objetivo não visa não tem nenhum interesse econômico, e sim é interesse cultural. Para que as pessoas que gostariam de conhecer tenham condições de buscar essa. Olha, professor, conte conosco aqui na Tirol FM quando tiver algo para divulgar, quando precisar, enfim, nós também podemos aí buscar esses textos, buscar os áudios depois, porque é um trabalho simplesmente fantástico de preservar a nossa cultura e botar no papel, né? Muitas vezes a gente se fala, às vezes quando a gente simplesmente se reúne, vão se perdendo, né? Mas quando você trabalha isso de forma oficial e de papel e caneta e computador e áudio, você eterniza isso. Então, parabéns pelo trabalho. Conte conosco. Inclusive, no próximo sábado, agora dia 10, vai ter a reunião aqui do CAPEF, do Centro de Apoio de Pesquisa em Encontros Familiares, onde nós vamos apresentar o vídeo feito lá na Westfália, em março, onde nós apresentamos uma encenação do namoro westphaliano. Então, se alguém tem curiosidade, pode vir no sábado, lá em Teutônia, às 14h, onde então nós vamos ver o filme retratado esse namoro westphaliano. Então convido quem tiver interesse, pode vir lá assistir. Legal, bacana, professor, parabéns. Tenha uma boa terça-feira, sucesso, e quem sabe a gente vai falando um pouco mais, né? Daqui a pouco a gente passa mais uma letra do alfabeto e a gente convida o senhor, que estamos à disposição para conversar também sobre esse alfabeto, sobre esse dicionário que está sendo montado. Parabéns pela iniciativa, leve a toda a sua equipe, toda a sua turma, os seus colegas, nossos mais sinceros parabéns aqui por esse belo trabalho. Um grande abraço. Muito obrigado. 8h mais 29 minutos, e depois desse papo cultural aqui na programação da Tirol FM, no primeiro jornal, nós vamos chegando ao final, trazendo mais um destaque do esporte com o JD, e é ele quem chega para comandar a programação da Tirol FM na manhã dessa terça-feira, véspera de feriado. Para o Colégio Teutônia, o seu conhecimento fará a diferença. 37624040 e carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Eu retorno amanhã às 7h30. Valeu, gente, bom feriado, até mais.